Então, este convite para fazer esta mini formação de monólogo de biorelease, que é assim um nome esquisito e que pelos vistos ninguém fixa, porque já há aqui pessoas que fizeram e que não se lembram, teve a ver com esta questão, pronto, teve a ver de certa maneira com a questão do confinamento, mas não é uma coisa nova, não é? Porque a sensação que eu tenho é que todos temos muita falta de pessoas de confiança que nos saibam escutar e fazer uma coisa que é, no fundo, criar um espaço onde nós possamos fazer autodescoberta. E o monólogo de biorelease é uma coisa que eu aprendi há muito, muito tempo, foi assim, tipo, no século passado, efetivamente, na primeira formação que fiz e que nunca mais esqueci porque achei que era extraordinariamente importante. Então, o que é este monólogo? É um espaço em que nós ouvimos para saber mais e não para dar a nossa opinião. Em que, e parece simples, mas não é, em que estamos atentos ao outro e, portanto, ouvimos para entender e não para responder. Estamos a fazer sentido até aqui? Esse ouvir para entender, eu já vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Esse ouvir para entender e não para responder vai criar a possibilidade da pessoa explorar dentro de si as respostas que ela já tem. Porque nós todos somos peritos em nós próprios. Por muito que outra pessoa tenha muita experiência, ela nunca tem mais experiência do que nós em ser nós. Pronto, então, maioritariamente, as respostas que precisamos são respostas que nós sabemos, só que às vezes estão em zonas de nós profundas à qual não temos acesso, porque são temas que nos deixam estressados. Pronto. E quando estamos estressados, não sei se quem fez a formação se lembra, o nosso pré-frontal dispara e a amígdala toma conta e, portanto, cadê a nossa capacidade de autorreflexão, não é? Já foi às ortigas. Vou trazer aqui um termo que alguns conhecem e outros não, que é corregulação. A corregulação é acalmar-nos através da presença do outro. É mais complicado, mas é assim. Então, alguém que escuta tranquilamente, alguém que tem espaço para nos deixar também estar em silêncio, vai ajudar-nos a acalmar a amígdala e a recuperar o nosso pré-frontal e, portanto, conseguirmos pensar acerca de coisas que nos estressam. Então, assim, resumindo, coisas que nos estressam, a amígdala dispara, o pré-frontal dispara, já não conseguimos pensar, tomamos más decisões, porque estamos a tomar decisões a partir do nosso cérebro réptil. Quando alguém nos ouve e dá-nos tempo para acalmar, a amígdala calma, o pré-frontal volta a descer e nós conseguimos novamente pensar sobre coisas e descobrir coisas. Ups. Estou com cortes, é isso? Não. Eu ouço bem. Não. Eu também. Ok, então talvez seja a tua net, Cristina. Pronto, ok. Bom, vamos. E, portanto, neste caso, a presença do outro é uma presença que aceita incondicionalmente, não é para... Não é para ensinar nada, pelo contrário, é para aprender com o outro acerca da experiência dele. Portanto, olha, Cristina, se quiseres, tira o teu vídeo por um bocadinho, pode ser que consigas ouvir melhor. Não sei. Bom, portanto, há algumas regras que eu vou dizer e vou escrever aqui no bate-papo, caso vocês depois precisem ou queiram vir aqui procurar. Alguns nãos e alguns sims. Eu vou pôr aqui os nãos, está bem? Então, os nãos são não dar conselhos, não interromper, não falar de experiências próprias, não comparar e não julgar. Parece fácil, mas a maior parte das nossas conversas são baseadas neste tipo de respostas. Comparações, julgamentos, opiniões, ou seja, nós estamos a sobrepor a nossa experiência de vida à experiência de vida do outro. Nós não aprendemos nada e o outro não chega a lado nenhum, porque a experiência dele é outra. Quais são as coisas que se pede que são os sims? Os sims são
estar atento ao seu corpo e às suas emoções, porque o nosso corpo vai nos dando sinais, pode ser que ficamos a sentir-nos cansados, pode ser que ficamos incomodados, arrepiados, agradados, relaxados. Então, como é que quando nós ouvimos, o que é que realmente isso provoca em nós? De que maneira é que o nosso organismo vai respondendo à história que nós ouvimos do outro? Como é que nós ressoamos com o outro? E isso são coisas que nós, no fim da conversa, podemos partilhar. O que se pede à pessoa que está a falar é também isto, atenção ao seu corpo e às suas emoções, e quem ouve pode sublinhar pequenos gestos, ou seja, ter atenção e, por exemplo, se alguém ao falar de uma coisa olha para baixo, pode dizer, olha, que interessante, quando fizeste isto, quando falaste sobre isto, olhaste para baixo. Então, coisas que podemos usar, palavras que podemos usar para explorar. Que interessante, gostava de saber mais sobre isso. Como te sentes quando falas sobre isso? Claro, é bom que seja verdade, se estamos totalmente aborrecidos e entediados, é legítimo dizer, epá, eu estou a ouvir, mas não me está a prender a atenção. Porquê? Está bastante estudado que quando a pessoa está a falar só da garganta, quando não há emoção, a nossa capacidade de atenção vai-se. Isso nota-se muito nos grupos, porque às vezes há alguém que fala bastante, mas está a falar com envolvimento emocional e as pessoas estão coladas na conversa e o tempo passa e nem se dá por isso. E de repente é tipo, epá, o quê? Já passou tanto tempo, não pareceu? Mas quando a pessoa está a falar só da cabeça, quando é aquela coisa do uísque as chaquetas, blá, 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 mas não, então o grupo começa a bocejar, a distrair-se, a olhar para o lado. Portanto, é muito interessante percebermos em nós que muda muito consoante o que a pessoa está a dizer. É uma coisa só mental ou é alguma coisa que realmente ela está a falar do coração. Ok. Alguém tem dúvidas acerca disto até aqui? Não. E temos aqui a Ana Dulce. Ah, pá, até que enfim. Que teve mesmo dificuldade em chegar. Okay. Então, o que vos vou pedir é para fazermos aqui uma pequena exemplificação. Vou pedir um voluntário, sendo que esse voluntário vai ficar gravado. Portanto, vou-vos convidar a não trazerem um tema que seja assim algo que vocês queiram manter em segredo, está bem? Porque vai ficar gravado e depois vai ser partilhado na página. Portanto, se alguém tem um tema que não é assim uma coisa delicada e que gostava que tenha disponibilidade para explorar em frente ao grupo, só para fazermos um exemplo, é a altura para dizer. Eu vi qualquer coisa. Ok. Temos um tema aqui. Um tema, ok, faltou explicar isto, pronto. Isto tem a ver com os círculos de empatia, que é uma coisa que eu gostaria muito de trazer para o grupo e que tem a ver com haver uma espécie de um apadrinhamento em que dentro do grupo, e depois vocês podem fazer isso com as pessoas que vos apetecer, dentro deste modelo, toda a gente que o deseja tem alguém que lhe telefona todas as semanas, pronto, podem acordar-se uma ou duas vezes por semana, ou pode ser todos os dias, ou cada par poderá decidir isso, para perguntar como estás, e ouve. Então, olá Ana Dulce, Leonor, já foi. E então, a conversa começa por como estás, o que é que gostavas de explorar hoje? E a pessoa pode dizer qualquer coisa, como pá, hoje acordei irritada,
Pode ser simplesmente isso. E depois pegamos por aí e tentamos explorar. Pode ser que é uma exploração longa, pode ser que é uma exploração curta, mas uma das regras que eu não falei é não interromper quem fala, ou seja, a pessoa pode estar a falar e fazer pausas. Nós damos tempo para que a pessoa continue, porque às vezes a pausa é para apanhar, para fazer ligações. Quando é interrompido, perdemos às vezes o mais profundo e o mais essencial daquilo que é para ser dito. Leonor, tinhas... Eu não estou a perceber muito bem, estão-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Eu não estou a perceber muito bem qual é o exercício que vamos fazer, ou seja, como é que vai funcionar, o que é que se põe na mesa, e daí que esse pedido para quem é que quer começar e ser gravado é um bocado amplo. Eu estou sempre a pensar não, que vocês não se sei lembram, que é. mas é errado, está bem. Olha, então, o que eu vou pedir é alguém para explorar um tema comigo. Eu vou estar a fazer de ouvinte, neste caso, e outra pessoa vai estar a falar, e eu vou fazendo perguntas que ajudem a explorar, para vocês terem um modelo, porque depois vamos nos dividir em grupos mais pequenos e vamos fazer esta exploração em grupos de 3, está bem? Okay. Que tipo de problema é que a gente pode inventar? Qualquer coisa. Convém ser uma coisa real, embora possa ser uma coisa trivial. Aqui é mesmo só para podermos ter uma ideia do que é suposto. Eu voluntaria. Ok. Ok, ótimo. Não tenho problemas nenhums. Certo. Posso falar sobre o ter descoberto a minha condição de saúde, ter uma doença autoimune no meio desta conjuntura toda com o vírus e a forma como isso está a impactar decisões que tinham sido tomadas antes de se descobrir que eu tinha esta doença autoimune. Já agora digo que é Guillain-Barré. Um bocadinho de contexto, se calhar, ajuda a perceber. Eu, no início de fevereiro, fui internada com uma pneumonia bilateral, portanto, eu tive uma situação muito grave a nível de saúde. Tive até nos cuidados intensivos, portanto, vintei, como eu costumo dizer novamente, a senhora da foice. Os médicos não faziam a mínima ideia do que eu tinha, porque curei a pneumonia, portanto eles trataram a pneumonia, mas eu continuava com uma insuficiência respiratória muito grave, tanto que tive nos cuidados intensivos. Foram 3 semanas de internamento, com muitos exames e muito medo à mistura, com a minha filha a ter que ser cuidada pelas avós. O meu marido está a trabalhar em Inglaterra, portanto foi uma situação que me puxou o tapete assim mesmo debaixo dos pés. Quando veio o diagnóstico finalmente da doença autoimune, foi um misto de alívio, porque ok, eu sei o que eu tenho, agora há um tratamento, com muita apreensão, porque é uma coisa que me acompanha, que vai acompanhar o resto da vida e poderá ter consequências muito, muito graves. E é uma coisa que eu preciso estar atenta a cada momento da minha vida, praticamente. E teve que mudar tudo. Eu era suposto, em junho, apresentar a minha demissão do trabalho e começar a tratar da minha ida com a minha filha para a Inglaterra, para ter com o meu marido. Obviamente não vai acontecer. E, entretanto, quando eu regresso a casa, explode a questão do coronavírus. Eu, de repente, de uma pessoa de risco, que tenho asma, passei a ser uma pessoa de muito risco. Estou em casa desde então, portanto, contacto social com o mundo exterior é praticamente nulo desde o dia 4 de fevereiro, só para imaginarem como é que isto está aqui deste lado. E para além de ter lidar com as minhas expectativas, é lidar com as expectativas do meu marido, que está longe
e nesta altura está impossibilitado de vir, é lidar com as expectativas da minha filha, tentar protegê-la de todo o caos que se gerou à minha volta. De repente ela também deixa de ter aulas e de repente eu estou em casa de baixa e estou a lidar com a minha doença e estou a lidar com o vírus e estou a lidar com a ausência. E tem sido muito, muito, muito difícil. Eu tive acompanhamento psicológico no hospital. Eu achava que não precisava. É engraçado como nós criamos esta imagem de nós próprios, de que somos fortes e que aguentamos tudo. E de repente, ao falares com a psicóloga, eu dei por mim a perceber que não. E eu sempre achei que ouvia bem, e toda a gente me diz que eu sou boa ouvinte, e eu esqueci-me que eu própria preciso ser ouvida. Foi assim um momento, naquele dia a falar com a psicóloga, foi mesmo esse, que eu estou tão habituada a ouvir, não me conhecem aqui, mas eu também sou taróloga, portanto eu ouço muitas pessoas, eu ouço situações de vida muito difíceis e ouço-as e aconselho-as e ouço-as muito mesmo. E esqueci-me de mim neste processo todo. E ao falar com a psicóloga, eu fui percebendo que me faltava isso, de aprender a falar de mim, de me expor e de me ouvir, de fazer ouvir. Por isso também agora este meu passo aqui de dar o meu exemplo. Isto seria impensável de fazer em janeiro, por exemplo. Se eu tivesse em janeiro a fazer esta formação e a Fátima dissesse, então queremos um voluntário, eu tinha desligado o microfone e muito provavelmente tinha dito, caiu a internet e tinha fugido daqui. Mas pronto, tudo isto está aqui a ser trabalhado em mim desde fevereiro, mais precisamente desde do diagnóstico e desde a minha saída, a 21 de fevereiro. Também aprendi outra coisa. Eu achava que as pessoas não estavam lá para mim. E eu descobri que as pessoas estão lá para mim se eu disseres, olha, eu preciso de ajuda. Como eu nunca dizia que precisava de ajuda, obviamente as pessoas, pronto, a Ana está bem, está fixe. Não precisa. Portanto, lá está. Eu criei estas barreiras todas à minha volta que me dificultaram muito a vida e agora estou a mandá-las abaixo uma a uma. Esta formação caiu tipo, como ouro sobre azul, porque lá está. É importante, para além de saber ouvir, para sabermos ser ouvidos nós próprios. E é uma coisa que me estava muito a faltar. E pronto, é isto. Esta é a minha situação toda, que eu ando aqui a gerir. Tenho aqui dias que ando a bater com a cabeça nas paredes. Não é fácil. Eu, com a minha filha adolescente, também a ter que lidar com estas mudanças todas. Não está a ser fácil, mas pronto. Ana Isabel, eu senti muito o que tu foste dizendo, fui sentindo tristeza, interesse e como vi muito quando tu disseste, eu achava que as pessoas não estavam lá para mim, mas descobri que estavam, isso tocou-me muito. Como é que é para ti estares a falar sobre isto agora? Qual é a sensação que tu tens no corpo? Como é que tu te sentes? Estou relaxada. Okay. Não sei se isto faz sentido. Todo? Mas é como se sentisse assim um peso aqui e à medida que vou falando, vou ficando mais relaxada. Foi a primeira coisa que eu notei e agora realmente depois de ver o que tu falaste, a introdução e depois agora aqui, foi das primeiras coisas que eu reparei quando falei com a psicóloga no hospital, foi exatamente essa sensação de relaxamento, de não estar sempre com as
nossas guardas levantadas e à medida que vou falando sinto-me mais relaxada. E aquilo que eu achava que era horrível, que ninguém ia entender, não vou dizer que me é indiferente se a pessoa que me está a ouvir entende ou não. Obviamente que é importante que a pessoa sinta e que entenda, mas é mais importante eu saber e sentir que a pessoa do outro lado me está a ouvir, mas mesmo a ouvir, sem, lá está, sem o julgamento, sem a comparação, sem eu estar à espera de eu estar a dizer, epá, hoje dói-me tantas costas, e a pessoa responder, epá, mas tu soubesses que há dias tive aqui uma dor no joelho, estás a ver? É mesmo isso, é mesmo essa sensação de relaxamento e de muita liberdade. Bom, ok, que agradável de ouvir isso. E ia-te perguntar como é que tu o que é a diferença que tu sentes entre alguém que te está a ouvir e alguém que não te está a ouvir? Como é que tu sabes a diferença? É mesmo uma pergunta por curiosidade, eu gostava mesmo de saber. Obviamente só posso falar por mim, não é? Desculpa? Eu geralmente só posso falar da minha... Não, é só de ti daquilo que eu mesmo, sinto. é de ti, sim. Geralmente quando a pessoa que está do outro lado não me está a ouvir, eu vou sentindo cada vez menos vontade de partilhar. Eu vou sentindo em mim essa sensação. E lá está, não consigo relaxar. Eu fico sempre tensa, como se tivesse assim algo aqui atrás a dizer, estás para aí a falar porque essa pessoa não te ouve. Ou se a pessoa está aí, não está nem aí para ti. É essa fundamentalmente a diferença que eu sinto em mim. Quando estou a falar com alguém que está genuinamente interessado, eu descontraio e a conversa flui. Quando eu sinto que a pessoa não está nem aí, ou está fechada àquele tema, às vezes não está nem aí. Às vezes o que nós estamos a falar também atinge a pessoa a nível muito pessoal e a outra pessoa fecha-se. Certo. E então aí também sinto um certo bloqueio e tendo a não avançar muito mais. Posso só certificar-me que percebi bem? Sim. Então, o teu corpo dá-te um sinal, o corpo pela tensão ou relaxamento, mesmo que não seja uma coisa muito racional, de se a pessoa está ou não a ouvir. Portanto, há uma resposta fisiológica. Sim. E por outro, portanto, percebes que a pessoa quando sentes que a pessoa te está a ouvir, o corpo dá uma resposta de relaxamento, e quando sentes que a pessoa não está aí, por alguma razão, o corpo dá-te uma sensação de tensão. Sim. Okay. E achei muito interessante que tu tenhas feito essa questão, que às vezes é importante quem pode ouvir, porque há pessoas que realmente, como tu disseste, e foi muito giro, que ele mexe com coisas da pessoa e ela começa a congelar. Okay. Então isso é muito, acho que muito obrigada pela tua disponibilidade. Okay. Como estás agora? Hoje é um dia, né? Pronto. Já tive em outra formação antes desta. Também já não aparecia lá há muito tempo. Isto realmente hoje é o dia das minhas aparições. E teve piada que, lá está, a gente acha que não tem impacto nenhum, mas acabamos por ter. Uma das pessoas estava na formação, ao meio da formação, diz assim, eu só quero dizer que acho muito importante, a Ana hoje está cá. Não havia há tanto tempo e hoje ela apareceu. E eu fiquei, tipo, espera aí, mas pronto, as pessoas sentiram a minha falta. Lá está o achares que as pessoas não estão aqui para mim ou que não dão pela minha falta. E realmente hoje foi assim, pensei, olha, afinal estou eu aqui fechada em mim, tão preocupada em mim, pronto, e realmente as outras pessoas dão pela minha falta, preocupam-se e querem saber. Mas é um dia meu, pronto, sinceramente é um dia meu. Também não dormi muito bem, em verdade seja dita, e sinto-me cansada hoje, talvez porque tenha andado a abusar nos outros dias, armada em super-heroína, mas é um dia meu, pronto.
Obrigada. Foi muito bom ouvir-te e senti muita vida nas tuas palavras. E é muito bonito que tu tens uma maneira muito expressiva na cara e nos movimentos de cabeça. Vais fazendo uns movimentos que são muito expressivos, que transmitem muita coisa. É os gêmeos em mim, dá sempre. Muito obrigada, querida. Nada. Então, eu gostava que cada um pudesse, dentro de si, ver como é que se sentiu com o que ouviu, e se quiserem partilhar no bate-papo, podem partilhar, porque isto ao mesmo tempo é um exercício de aprender a ouvir o outro, mas em simultâneo também é um exercício de aprendermos a ouvir-nos a nós. Então, se alguém tiver algum feedback de si, ou seja, uma coisa que eu senti enquanto ouvi e não tem nada a ver com a Ana Isabel, tem a ver com como vocês responderam, pode partilhar aqui no bate-papo, tá bom? Ok, então, eu vou só aqui, estou aqui com um problema técnico. Já está. Não sei se alguém tem alguma dúvida que gostava de colocar. Está tudo claríssimo como a água? Certo, então, agora o que eu vos vou convidar, deixa-me lá ver como é que a gente faz isto, ok, 3, ok, somos exatamente 9, então eu vou-vos dividir por 3 salas, em que vou ficar, em cada sala vou ficar 3 pessoas, e cada pessoa tem aproximadamente, eu não sei quanto tempo... Fátima, desculpa, eu vou ter que sair, recebi aqui um e-mail de uma professora da Leonores, e vou ter que tratar aqui Tranquilo, ok. Obrigada por teres dever estado. maternal, chama mais alto. Obrigada por teres estado e obrigada por ter sido voluntária. Nada. Muito obrigada. Beijinhos. Então, agora nós somos, quer dizer, excetuando as duas Elizabeths, somos exatamente 9. Eu vou nos dividir por 3 salas, em que cada pessoa vai ter, portanto, eu não sei, agora os que estamos aqui todos fizeram a formação, uns se lembram melhor do que outros, não é? Mas imagina que eu estou numa sala com a Maria e a Margarida. Nós decidimos quem é A, B e C. A fala, B ouve, depois B fala, C ouve, e depois C fala e A ouve. Ou seja, quem fala a seguir fica a ouvir, está bem? Então serão 10 minutos para cada pessoa, as salas vão estar abertas meia hora, 10 minutos para cada um, e ao fim de meia hora vamos todos voltar aqui, pode ser? Está bem. Pronto, eu vou também ficar numa sala para ficarmos certos e vai haver uma sala que vai ter as duas Elizabeths. Obrigada. E eu vou agora pausar a gravação e voltamos daqui a bocadinho. Ok, então, bem-vindos de volta. E eu ia só pedir para fazermos um círculo de o que é que eu descobri. E pode ser nada, não é? E também podem colocar dúvidas que tenham sentido no processo. E gostava também de saber se todos conseguiram falar, porque eu esqueci-me de dizer que alguém deveria controlar o tempo e não sei se isso correu bem. Ok, então eu passo a palavra à Ana Dulce. Olá, eu agora tenho as imagens todas paradas, eu não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir-te. Ok. Ok, então nós conseguimos todas falar, mais ou menos todas com o tempo equilibrado. E a pergunta era, em relação só a mim, só ao meu ponto de vista? Sim, só a ti. Se alguma coisa que tu descobriste, ou alguma dúvida que tenha surgido. A coisa que eu descobri foi, à medida que eu ia falando, ia descrevendo, tinha a ver um bocadinho com
aquilo que estava a passar esta semana, que abriam os serviços todos, mas depois nós telefonávamos ou queríamos marcar as coisas e tinha sido uma grande confusão. E então eu comecei a falar e comecei a notar e a reparar que o meu nível de frustração era muito maior do que aquilo que eu imaginava. De raiva e de frustração. É como se fosse um pico. E à medida que eu ia falando, é como se eu própria me fosse ouvindo e, em paralelo, começo a sentir a frustração e a raiva a descer e quase que pensava, ok, mas isto não é assim tão grave, isto não é um problema assim tão grande quanto isso. Ou seja, é como se houvesse o desvendar de sentimentos e sensações que me estavam a irritar, mas eu nem sabia bem até que ponto. E continuando a falar, é como se houvesse aqui uma autoperceção e quase uma solução da situação. Então foi muito curiosa essa parte. Eu passo a palavra, que eu não sei sequer se me estão a ouvir, porque está tudo parado, tenho a imagem toda parada. Estamos a ouvir perfeitamente. Perfeitamente. E a ver também. Ok. Ok, obrigada. Foi isso que me aconteceu. Naqueles 10 minutos foi esta percepção toda que me aconteceu. Então é interessante porque tu estás a descrever um ciclo vasomotor, que eu não vou poder explicar agora o que é, porque é um bocadinho mais complicado, mas é que no momento em que tu expressas a emoção, ficas mais em contacto com ela, e quando ficas em contacto com ela, ela transforma-se automaticamente. E que no fundo o que faz com que as emoções ficam tanto tempo connosco é que nós tentamos reprimi-las em vez de entrarmos em contacto com elas. Obrigada, é muito interessante isso. Okay. E a quem passas? A quem passo? A quem passas? Pode ser a Elizabeth, que ela estava comigo. Estão a ouvir? Estou. Sim, estou a ouvir. Estou Ok. a ouvir. As duas coisas que eu achei que, que me surpreenderam, por um lado foi quando eu terminei de falar, perguntaram-me como é que eu me sentia, e eu notei que havia muitas coisas de movimentos corporais. O mexer na caneta, eu ter estado a falar sempre a mexer na caneta, o aperto no peito. Uma das coisas que eu nem tinha notado até a Dulce me ter dito de estar a balançar, ou seja, enquanto eu falei, houve uma série de respostas corporais que eu só me apercebi quando me perguntaram sobre elas. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Depois, enquanto escuta, há ali algumas dificuldades, aquela questão de controlar os nãos, não tanto o não interromper, nem o não julgar, mas o não opinar de alguma forma. Que realmente é uma coisa que nós temos o hábito de fazer quando estamos a conversar com alguém. É normal falarmos sobre a situação em si. E então também eu dei por mim em várias situações em que, se eu não estivesse a fazer este controle, eu sei que provavelmente eu teria questionado isto ou aquilo. E são estas as duas situações que eu achei mais interessantes e que eu me dei conta. Ok, obrigada. E passas a quem? Pronto, já que estamos no meu círculo, já falou a Dulce, já falei eu, falo à Cristina agora. Ora bem, cá sou eu. Então,
Eu começo por falar, a Elizabeth falou da dificuldade de ser ouvinte e realmente é difícil ser ouvinte no sentido de estar preocupada se vou ou não cumprir aqui as regras, digamos assim, mas isso também é uma coisa minha, se calhar. E se vou fazer as perguntas certas, não vou ser evasiva com a pessoa, mas acho que consegui estar atenta à Dulce e pronto, fazer o exercício. Em relação a mim, eu senti-me entusiasmada a falar no assunto, no que expus, e dei por mim, por acaso eu não referi a elas, mas agora que estou a pensar e que tu fizeste a pergunta, dei por mim a até classificar o episódio como positivo, bastante positivo e que me tirou de um ponto que se calhar eu estava estagnada ou acomodada para um ponto de vamos lá, temos que andar para a frente. Apesar de inicialmente o que despoltou me deixou muito ansiosa, irritada e com uma pressão em cima. Mas pronto, foi isto. Foi assim. Ok, obrigada. E passas a Nada. quem? Desculpa. Pode ser a Margarida. Passas a quem? Pode ser a Margarida. Desculpa. Ok, obrigada. Então, o que eu achei como ouvinte é um bocadinho difícil de não estar a opinar ou não estar a dar a minha opinião, não é? Mas tentei fazer um esforço para não fazer, tentei ir mais perceber qual era a emoção da pessoa, aquilo que ela estava a sentir, aquilo que ela poderia, onde é que ela poderia estar no meio da situação. Pronto, tentei mais ou menos, como eu já fiz ao final, não tivemos tempo para dar o feedback. Depois também foi muito engraçado estar como observadora, não é? Perceber as expressões, neste caso era o C, estar a ver as expressões de quem está a falar, da forma como fala, da emoção, da pessoa, por exemplo, estar a falar numa coisa do futuro e estar a olhar com os olhos para cima, não é uma coisa mais além, e é muito engraçado perceber isso, só quando estamos conscientes disso. Depois do falar, eu deixo sempre para o fim, porque eu não gosto muito de falar, então por acaso estava à espera que tivesse mais assim, mais emotivo ao falar disso e não senti assim tanto, e senti-me bem. E acho que é isso, e é muito interessante o exercício, porque quando nós estamos mais presentes e conscientes disso e explorar isso é interessante, Apesar de às vezes sentir que fico ali um bocado limitada quando estou como ouvinte, no sentido de, como a Cristina estava a dizer, não ser intrusiva, não é? Até que ponto é que eu consigo estar ali, ouvir, vá lá, neste diálogo em que não tomo nada, em que não opino, em que não faço esse tipo de situações, mas pronto, é uma coisa que depois com o tempo, praticando, vamos trabalhando isso. E acho que é tudo, vou passar, pode ser à Maria. Oi, alô? Sim. Estás bem, estamos a ouvir. Sim, boa. Então, algo que eu tenha descoberto, eu tentei pegar, estava aqui, enquanto ainda estávamos todos a falar, estava aqui a tentar pensar qual é que era o meu problema favorito para falar, qual é que seria o melhor de todos que eu precisava, qual é que eu precisava mesmo de falar, mas depois a Fátima disse que seria aqui o que tivesse mais presente e não era nenhum desses. Portanto, fiquei assim um bocado, não sei, apetecia-me falar daquelas coisas, mas tentei ir com o propósito do jogo, não é? E escolher uma coisa que tivesse mais presente, que era completamente banal, que tinha surgido com a partilha da Ana Isabel.
e que levou aqui a uma coisa mais profunda. Eu se calhar agora vou ficar a pensar nisso o resto do dia, tentar descortinar qual o seguimento não é, da conversa e do pensamento e porque é que isto surgiu e depois ao partilhar com a Leonor e com a Margarida fui percebendo um bocadinho até quão fundo é que esta minha questão mais presentia e isso foi muito interessante. E também descobri que há muitas pessoas, há mais pessoas do que eu pensava a lidar com doenças autoimunes e são todas muito lindas e não as caracteriza, não é? Isso também descobri. É uma coisa que eu tenho medo e esse medo saiu um bocadinho, portanto agradeço às partilhas de hoje que eu ouvi. Obrigada. Obrigada. Passa a Leonor. Eu não vejo a Leonor. Também não vejo a Leonor. Então se calhar passa outra pessoa? Não, já estou aqui. Está aí, Já cá estou. Alô. Estou só com o áudio, ok? Está bem, está bem. Pronto, eu não quero a minha fotografia no vídeo filmado, nem na internet. Pronto, eu realmente tenho trazido um bocado dos meus princípios. Eu tenho princípios terríveis e tenho um horror mesmo visceral à perda da privacidade, completo. Pronto, e portanto isto já é um bocadinho longe. Pronto, eu sei que é uma coisa que talvez outros não entendam, mas eu também não vale a pena explicar. Então, eu gosto desta metodologia, acho muito interessante, já experimentámos ao vivo, mas na verdade eu não gosto disto online, eu não tenho empatia, eu não gosto, eu gosto de ver as pessoas em carne e osso, pronto. Não sei se é um exagero provocado por esta situação do confinamento, o simulacro não me convence, eu preciso da realidade. Mas pronto, isso é que eu gostava de tentar explicar. Por outro lado, no fundo, eu venho aqui para vos ver, porque me lembro de várias situações que passámos juntos e em especial aquela do fim de semana, que foi tão boa e que gostava que repetíssemos. É para vos ver, com pessoas, mas a verdade é que não me satisfaz. E pronto. E eu acho este método interessante, mas tudo o que é online não me satisfaz. Eu dou aulas por este meio e eu não gosto, simplesmente eu não sei se os alunos estão a ouvir ou não estão a ouvir. Eu não consigo comunicar, não há empatia que passe através disto. É só blá blá blá, não, é muito estranho. Pronto, já disse tudo. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Então agora, podes passar à Tânia ou ao Pedro? Então, pode ser ao Pedro. Olá, eu gostei de participar. Foi mais fácil, por acaso, foi mais fácil ouvir do que estar a falar. Mas não senti não senti que tinha ficado mais calmo com a ter falado aquela coisa que tinhas falado acho que era assim um espírito de ser, não senti essa coisa da tranquilização. Também não estava, eu já me tinha tranquilizado antes em relação ao episódio de ontem que eu falei, mas
Não, mas foi isso, foi basicamente. Não votou, mas gostei mais de ouvir do que falar. E falta quem, desculpa? Falta a Tânia, mas eu ia só dizer que talvez porque já estavas mais calmo, não havia muito para acalmar. Pois, talvez isso. Ok. Então passa a Tânia. Tânia, estás sem som. Não estou a ver. Está bom agora, não é? Sim. Sim, já te ouvimos, sim. Sim. Okay. Então. Também partilho, pronto, de facto, não dizer, não tentarmos não opinar, tentarmos não é? E tentarmos fazer perguntas que nos levem a descobrir mais do que o outro quer dizer. É um desafio, mas é um desafio muito interessante, não é? Coloca-nos numa receptividade diferente. Então gostei muito disso. E depois aquilo que ficou assim comigo foi, não sei se será muito adequado dizer isto, mas os problemas que às vezes crescem na nossa cabeça e que depois nós respiramos e que não são assim tão graves, não é? Mas que numa altura se podem tornar mesmo avassaladores e tomar muito conta dos nossos pensamentos e crescer e transtornar-nos. Então foi muito engraçado, que acho que houve assim mais ou menos isso em comum em relação ao grupo e também em relação a mim, não é? Porque depois, quando ouvia as sugestões de quem estava a ouvir, sentia um bocadinho, pois, não tem que ser tão dramático, não é? Não tem que ser tão dramático, e às vezes é só porque estamos ali tão embrenhados na situação que perdemos o chão. Então foi aquilo que ficou assim comigo. Também de exercício. Agora não tens outro remédio se não passar-me a mim? Pronto. Então passo-te a ti. Então, para mim também foi interessante, e eu estava no grupo da Tânia e do Pedro, realmente às vezes que perceber que é possível construir uma coisa que parece muito grave, mas afinal já nem é, e isso foi interessante. E também foi interessante para mim, pessoalmente, ver que é muito difícil estar a prestar atenção ou a falar de mim quando estou a controlar o tempo, mas é uma coisa, uma inevitabilidade. E achei muito interessante tudo o que foi falado. Ok, então eu vou aqui pôr outra vez todos à vista e não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Ok, então, este mini workshop tem em vista a possibilidade de formar um grupo de cuidado recíproco, quer dizer que vamos, porque é muito importante, eu tenho percebido que é muito importante criar-se um vínculo, e o vínculo leva a que mais coisas possam sair, porque cria-se uma relação de segurança. Então a ideia, imagina, eu agora estou a dizer isto completamente aleatório, mas imagina que estas pessoas eram um círculo, pode ser que haja mais ou que haja menos, imagina que eu ficava madrinha da Ana Dulce madrinha do Pedro madrinho da Leonor, então eu convido todos os que quiserem realmente fazer parte deste círculo depois a dizerem-me isso por mensagem privada, para eu tentar criar um espaço onde possamos decidir quem é que fica a ligar a quem. E queria dizer à Leonor
Estás aí, Leonor? Ups. Estou a ouvir agora. Sim, que isto pode, não tem que ser assim, pode ser um simples telefonema de um telefone fixo. Não há nenhuma necessidade para fazer este check-in, não é? Porque no fundo é um check-in, olha como é que estás. Pode ser perfeitamente uma chamada telefónica, até nem tinha pensado que fosse Zoom, e portanto o facto de haver desconforto com as tecnologias não tem problema nenhum. E que também pode ser encontros presenciais, desde que as duas pessoas queiram e estejam disponíveis. Eu suspeito que isto poderia fazer realmente diferença, porque é verdade que a vida é muito corrida e às vezes pode ser que eu sei de experiência própria que às vezes as pessoas ligam-me e perguntam-me estás bem ou não estou, eventualmente, mas digo sim porque não tenho paciência para estar a pôr a pessoa ao corrente dos meses que ela já não acompanhou. Então é muito interessante ter alguém que nos liga com uma regularidade, pode ser semanal, mas que e eu vejo isso comigo e com outras pessoas, que quando estou mais próxima, eu quando ligo, eu estou mesmo interessada em saber o que é que aconteceu, porque eu estou a seguir aquele fio. Então, mas olha, o teu filho ontem afinal sempre conseguiu não chegar a horas ao treino. Eu já sei, então eu tenho mesmo interesse, porque eu estou a seguir aquela história. E acho mesmo que as histórias dos amigos são muito, muito mais interessantes que a telenovela, que é o que muita gente, porque nós temos necessidade de seguir histórias, e às vezes por falta de histórias reais acabamos por nos apegar muito à Netflix e outras coisas, mas é mesmo interessante e tenho essa experiência, felizmente, na minha vida, de ir acompanhando as histórias das outras pessoas, e de vibrar mesmo com elas e quando telefone querer mesmo saber o que é que aconteceu desde ontem, porque havia uma cena que estava em suspenso e o facto das outras pessoas me fazerem isso a mim também me deixa mesmo muito... Por exemplo, saber que eu tenho uma cena qualquer que é mais desafiante ou mais divertida e mandar-me dizer, então como é que correu? Epá, isso é mesmo agradável de saber que a pessoa se lembrou que eu tinha aquilo naquele dia e só acontece quando temos uma ligação que é continuada. Não é? Então, fica a aguardar que me digam alguma coisa para formar o primeiro grupo. Como é um grupo que pretende ser contínuo, vão-se formando outros círculos e outra coisa que eu gostava muito de vos convidar era, se conhecerem pessoas que sentem que estão mais isoladas por alguma razão e que poderiam ganhar com isto, que as convidem. Mas não estou a ouvir. Hã? Quem não está a ouvir? Se souberem de pessoas que estão a sentir-se isoladas e que precisam de que alguém realmente esteja presente, convidem-nas, tragam-nas, porque pronto, porque é mesmo isso, de que uns trazem os outros e acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, precisamos de sentir-nos que alguém acompanha a nossa história, que alguém testemunha a nossa história. E não é só uma vez por mês, não é? Quer dizer, que testemunha mesmo e que quer saber e que vai ouvir-nos sem nos interromper, a não ser para fazer bom, aquelas coisas, ou fazer, conta-me mais, a sério, quero mesmo saber o que é que aconteceu. Ok, então muito obrigada a todos, a todas. Fátima, posso-te fazer uma última questão? Sim, podes à vontade. Tu dizes que podemos fazer isto por telefone. Certo. Na parte dos sims, tu falas no estar atento ao corpo, estar atento às emoções, aos pequenos gestos. Isso é mesmo muito boa pergunta. No caso do telefone, só podemos estar atentos ao tom de voz, às pausas, ao ritmo da voz, que também são corpo, então é engraçado, não é? Embora perde-se muito, mas a verdade é que é como aquela coisa das pessoas que estamos com os olhos vendados, os outros sentidos aguçam-se. Eu acho que também é interessante treinar, ouvir a inflexão da pessoa e isso por acaso é muito giro, mas foi muito bom fazer a pergunta, porque tem toda a lógica. Vamos perder algumas coisas, mas ganhamos outras. Então, os tons de voz, essas diferenciações também acabam por ser difíceis de se notar quando nós não conhecemos a pessoa de lado nenhum. Sim, é verdade, sem dúvida. Eu acho que é sempre importante a pessoa conhecer-se, nem que seja assim online, por exemplo, aqui todos nos
A Ana Dulce diz que conseguimos melhores resultados do que nas mensagens escritas. Mas pronto, eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem-se, ou seja, estarem pelo menos num mini workshop destes antes de avançarem para isso, não é? Pronto. E claro que não tenho nada contra as pessoas poderem fazer chamadas de vídeo, obviamente não há nada contra, é só para quem não gosta disso. É que a chamada normal, eu ainda me lembro dos tempos em que se passavam horas ao telefone, não é? E ainda hoje muita gente passa, porque a conversa puxa e a pessoa fica ali já quase. Pronto, às tantas passou uma hora e ainda não. Okay, mas sim, a pergunta é muito relevante e sim, perde-se muito quando não se tem o vídeo, assim como se perde não estar na presença da pessoa, mas a verdade é que às vezes a presença física é muito difícil porque estamos espalhados, não é? Cada um mora em seu sítio, e de todo que isso não é contraindicado, ou seja, se as pessoas decidirem encontrar-se pessoalmente num jardim, eu acho isso maravilhoso. Ok, então, mais alguém tem uma questão? A Cristina está a dizer... Falámos disso no nosso grupo, a questão de não estarmos frente a frente. É isso, Cristina? É muito importante o estar frente a frente, mas à falta disso, também não vamos pôr de lado as outras possibilidades. E a verdade é que há telefonemas que são muito, muito, muito reconfortantes. E nada impede que as pessoas se encontrem, de todo. Isto não é como os grupos de psicodrama em que o pessoal não se pode encontrar no clube, ao contrário, é mesmo convite para que as pessoas se conheçam e tem mais coisas que não são isso. Ok, então, muito obrigada a todos, até breve. Se souberem de outras pessoas que podem beneficiar, mandem mensagem, digam. Okay. E fica a aguardar os vossos contatos. Beijinhos. Obrigada, beijinho. Obrigada, Fátima. Obrigada a todos. Bom fim de semana. Beijinho. Bom fim de semana. Beijinho. Obrigada. Lembrado da matéria. Obrigada. Beijinho.